Sejam bem-vindas, então. Deixa eu só achar aqui o nosso instrumental. Que alegria recebê-las para mais uma semana, né? Que bênção! Essa semana um tema muito forte também, na qual vocês escolheram distrações. Quanto o Senhor também falou ao meu coração. Já era um tema que eu já tinha lido, já tinha estudado, já tinha me observado, né? E o quanto o Senhor vem falando ao meu coração sobre esse tema também, né? Nesse mundo que a gente vive, né, minhas irmãs? É muito fácil se distrair. É ou não é, gente? Ou é só comigo? É muito fácil a gente se distrair. E ontem eu coloquei uma enquete lá no nosso grupo, falando em qual área da sua vida você percebe que está sendo roubada pelas distrações. Acho que foi mais ou menos isso. E nós tivemos a área emocional, nós tivemos a área do financeiro, né, que vocês colocaram lá, que se sentem, sim, roubadas pelas distrações, né? E é bem provável que você possa estar pensando assim: nossa, Andréia vai falar das distrações do telefone, das distrações do comprar sem planejar, que mais? Das distrações do passado, né? Bem provável que o André vai falar sobre essas coisas também. Mas quando eu sugeri esse tema lá, e ontem eu fui me debruçar sobre ele, né? O Espírito Santo me levou, né, ao texto de Neemias. Eu já até deixei lá no grupo para você separar aí na sua palavra, Neemias 4. Nós vamos começar a ler Neemias 4, né? E eu falei, meu Deus, tem tantas distrações, exemplos de distrações na própria palavra. E o Senhor me trouxe aqui, né, a Neemias. Então, nós vamos falar mais do que essas distrações aí que eu falei para vocês. De celular, de internet, de que mais? De comprar o que não precisa só para tapar um buraco emocional, né? O TikTok da vida. Quem falou isso para mim, Darinha? Tem o que? Uns 15 dias. Os meus filhos, né? O Paulo Guilherme, meu menino. Eu uso o TikTok porque tem muito conteúdo lá que, pra mim, faz sentido, né? Que dá pra eu agregar no meu dia a dia, nos meus conteúdos também. E aí meu filho falou assim pra mim, eu mostrei alguma coisa lá pra ele, ele falou, mamãe, eu não tenho mais TikTok. Eu achei muito engraçado. Eu falei, filho, por quê? Ele falou assim, me distrai muito. O TikTok faz com que eu perca muito tempo. É o que a Dara colocou aí. Então, sim, minhas irmãs, nós temos que falar sobre isso. Só que o Senhor me levou a refletir sobre outros tipos de distrações, que com certeza são distrações internas, que eu e você carregamos, que se não forem tratadas, que se não forem cuidadas, essas distrações, elas vêm muito concentrada nos estímulos externos ao nosso redor. Por exemplo, ficar muito tempo nas redes sociais, por exemplo, ficar muito tempo ruminando o passado. Isso tudo são distrações que, se eu e você não tomarmos cuidado, nos tira do propósito, nos faz viver um tempo de lentidão ou nos faz viver um tempo de mornidão. Então nós temos sim que tomar muito cuidado, principalmente com as distrações internas que nós carregamos dentro de nós e que às vezes nós nem sabemos, né? Eu trato de muitas mulheres que falam, André, eu não sei por que eu tenho tal comportamento,
né? Por exemplo, a semana passada, de procrastinação. André, eu procrastino muito, né? Mas eu não sei da onde que vem esse comportamento, né? E quando a gente vai estudar, quando a gente vai a fundo na história dessa mulher, a gente vê que tem mais a ver com os recursos internos, com as batalhas internas, do que propriamente o TikTok, o Instagram, o Facebook e outras distrações que estão vindo a todo momento na nossa vida, né? Então, a sua distração que você julga hoje ser, né, algo que tá te atrapalhando no seu emocional, que tá te atrapalhando no seu financeiro, pode ser que esteja um pouquinho mais profundo da parte de dentro, que está ocasionando o que você vive na parte externa, no seu exterior, né? E nós vamos ver aqui no texto de Neemias, capítulo 4, você já pode abrir aí, o quanto esse homem ele foi tentado a se distrair durante a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Neemias era um copeiro do rei e ele foi chamado por Deus, né, para essa missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Nós vamos ver nesta semana o quanto teve de distrações na vida de Neemias, assim como tem na minha e na sua. Mas para nós iniciarmos o conteúdo, para nós entrarmos na palavra, eu gostaria que você pudesse, se você pudesse, fechar os teus olhos. Vamos orar nesse início de semana, nesse início de mês. Meu Deus, quantas coisas o Senhor tem nos direcionado nesse devocional, né? Eu não sei se todas que estão aqui participaram da oração da madrugada. Que poderoso, né? Ontem eu deixei lá no nosso grupo, nós oramos pelos nossos filhos na oração da madrugada e o Senhor me deu uma oração. Meninas, que bênção aquela oração. Só o Senhor para entregar esses presentes, né, pra gente, porque na nossa condição humana seria impossível. E Ele me entregou uma oração fortíssima, eu deixei lá no grupo para você pegar, orando por nossos filhos. Quanto foi forte a nossa madrugada. O quanto o Senhor falou no nosso coração. Quantas libertações com testemunho eu tive daquela oração, né? Então, se você ainda não pegou sua oração para com seus filhos, né? Orando pelos nossos filhos, está lá no nosso grupo, guiadas pelo Espírito Santo, está lá disponível para você fazer aí todos os dias, né? E o quanto o Senhor vem nos direcionando até aqui. Então, nós vamos pedir para Ele nos abençoar nesta semana, nós vamos agradecer por tudo que nós temos vivido aqui enquanto irmãs e vamos abrir o nosso coração e a nossa mente para que Ele fale conosco hoje de uma forma sobrenatural. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje, pela bênção que é poder acordar. Pai, que esta semana, que esse dia, que esse ano esteja sobre o seu direcionamento. Pai, cuida de nós, nos abençoa, nos direciona, nos orienta. Pai, que nós possamos aprender nesta semana de devocional estratégias diretas do céu para banir da nossa vida todo e qualquer tipo de distração. Porque nós vamos ver essa semana que as distrações nos afastam do propósito. Que as distrações têm levado muitas mulheres a viver longe de ti, a não saborearem as bênçãos que o Senhor tem para cada uma delas. Espírito Santo, tu tens total liberdade aqui. Cuida de nós. Nos mostra o que os nossos olhos físicos não conseguem ver. Mas pela força da palavra, pelo direcionamento da palavra, nós vamos acessar.
Nós te entregamos a nossa semana, o nosso dia, o nosso mês. Que tudo seja feito conforme a sua vontade no meio de nós. Esteja conosco, nos direciona, nos orienta. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa eu só fixar aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui. Deixa eu só fixar. O nosso tema é distrações. E eu fui procurar no dicionário para trazer para você aqui, ó, para você entender bem ao pé da letra. O que significa uma distração? Ó, presta atenção. Ato ou efeito de distrair-se. Estado em que a atenção está dividida entre vários assuntos e ações. Vai vendo se faz sentido aí. Falta de concentração dos sentidos à realidade imediata. Desatenção. Lapso, equívoco, desatenção. Quem aqui identifica que sofre com as distrações em qualquer área da vida? Quem aqui tem dificuldade com dar foco? Tem dificuldade com organizar as coisas? Tem dificuldade de começar a assistir, por exemplo, até um devocional? Tá aqui às vezes no computador assistindo o devocional e ao mesmo tempo tá aqui no celular, ó, rodando feed, caçando uma coisa, caçando outra. Aí não faz nenhuma coisa nem outra. Quem aqui identifica? Eu já fui muito distraída. Hoje eu estou me policiando de uma forma melhor. Hoje eu estou buscando mecanismo para tratar distrações. E como eu falei para vocês, nós vivemos num mundo que nos convida a todo tempo a distrairmos. A todo tempo, minhas irmãs, nós somos convidadas a nos distrairmos a todo tempo. Às vezes você está ouvindo uma pregação e aí vem ali na sua faixinha de celular uma mensagem. Aí você, meu Deus, eu preciso ouvir essa mensagem, já larga a mão da pregação que você tá ouvindo e já vai lá e não volta. Não volta para aquele momento lá de ouvir, de ser catequizada. Não, você fica ali, você pula de uma mensagem para outra e quando é fé você perdeu o seu tempo, você não fez nada de produtivo. Você perdeu o seu tempo, você tá numa conversa que não vai te agregar nada. Você perdeu o seu tempo, você fala, meu Deus, já tá na hora de eu fazer almoço, eu não fiz nada na minha parte da manhã. Distrações. E nós vamos ver aqui no estudo de Neemias, né, que nós vamos começar hoje a percorrer, né, que Neemias, para realizar aquilo que o Senhor colocou no coração dele, que era reconstruir os muros de Jerusalém, ele precisou estar de fato focado, não dar ouvidos às distrações, não ter contato com pessoas que iam afastar ele daquele propósito. Neemias precisou falar muitos nãos. E você, tem conseguido falar não? Porque não entrar nesse ciclo de distrações é conseguir falar não. Não, não posso, não vou, não quero. É necessário olhar para você e identificar: eu preciso de revisitar algumas etapas na minha vida, porque também esse passado, essa ferida, essa dor também está me distraindo. As distrações, elas nos roubam. As distrações nos afastam daquilo que o Senhor pediu para mim e para você construir ou reconstruir.
O que você identifica hoje, minha irmã, que você está construindo ou reconstruindo? É o seu emocional? É a sua parte financeira? São seus relacionamentos ou o seu relacionamento? Que momento que hoje você identifica que você está construindo ou reconstruindo? Anota aí, pega já seu caderninho. E o que vem te roubando dessa construção ou reconstrução? São perguntas para que eu e você, nós possamos analisar, nós possamos ter consciência. Eu estou construindo, vou falar por mim, para te dar um exemplo. Eu estou construindo o meu profissional, o meu espiritual, tá? Mas o que tem me roubado dessa construção? São as acusações? São as memórias do passado? E nós tivemos uma semana inteira falando sobre deixar o passado passar. São os gastos exagerados, porque ao comprar exageradamente, eu fantasio que eu estou tapando uma ferida ou algo que dói dentro de mim? É na minha saúde, André, eu estou tentando adquirir novos hábitos. Só que numa segunda pela manhã, eu já sou vencida pela preguiça e eu não vou treinar, eu não me alimento, eu só fico assim, não me alimento de forma correta. A semana que vem eu começo, e eu me distraio. Eu me distraio naquele pudim que tá na geladeira, eu me distraio naquela bombonier de bala que tá ali, né, para as visitas ou para os meus filhos, eu me distraio. E eu sempre vou me distraindo e empurrando com a barriga. As distrações, elas nos desfocam do que é mais importante. E Neemias, ele teve que focar na construção do muro de Jerusalém. Mas Neemias teve distrações? Nós vamos ver que muitas distrações, acusações, intimidações, questionamentos de pessoas que estavam posicionadas simplesmente para derrubar. E isso não só aconteceu na vida de Neemias, não, minhas irmãs. Acontece todos os dias nas nossas vidas. Agora, o fato é, o quanto você, nós estamos comprometidas com os nossos muros. Olha que lindo isso. O quanto eu e você estamos de fato comprometidas com a construção dos nossos muros, sejam eles emocionais, sejam eles de relacionamento. Porque deixa eu te falar uma coisa, olha que luz boa agora, a luz natural é melhor, né? Todos nós, presta atenção, todos nós, isso é comigo, é com você. Se nós não estamos construindo, reconstruindo, nós estamos destruindo. Destruindo os nossos relacionamentos, destruindo a nossa saúde, destruindo o nosso emocional. Não tem meio termo. Ou eu estou construindo ou eu estou destruindo. E nos dois pontos, as distrações se fazem presentes. Mas eu preciso aprender a me questionar o quanto de fato eu estou comprometida em construir os meus muros. Quando eu falo de muro, o que quer dizer muro, minha irmã? Muro diz respeito à proteção. Olha aí na sua casa. Com certeza existem muros. Olha aí dentro da sua casa, existem repartições, paredes, que dizem respeito à intimidade, à proteção, à separação, né? Aqui no condomínio, a maioria das casas são sem muros, né? Só que tem um muro geral, que é do condomínio, que protege, que guarda.
Então, toda vez que falar muro, diz respeito à proteção. E nós temos também, nós precisamos aprender a construir, principalmente os nossos muros emocionais. Andréia, e eu tô falando de emocional porque é o que foi mais votado lá na enquete. Mas como que eu construo os meus muros emocionais? De que forma? Curando feridas, curando situações, ressignificando coisas que te trazem dor. Não jogando por debaixo do tapete. Trazendo consciência. Isso aqui ainda me dói. Gente, tem coisas que levam tempo para acontecer. Nós vamos ver na própria história de Neemias, que não foi num estralar de dedos, num dia depois do outro, né? Ai, comecei hoje, amanhã tá pronto, que ele reconstruiu aqueles muros. Houve um processo. A palavra de Deus está todo o tempo nos mostrando que existe um processo. Foi necessário ajuda, foi necessário oração. Teve momentos em que ele teve que falar: ai, Senhor, fortalece-me, me ajuda. Esses ataques estão demais na minha vida. Esse povo está falando demais na minha cabeça. Fortalece agora as obras das minhas mãos. Você vai ver que lá na frente nós vamos chegar nesse ponto. Teve essa tentativa de intimidação que eu e você enfrentamos na nossa vida. Às vezes os olhares dos outros, às vezes os questionamentos de pessoas que não vivem o que eu e você vivemos. Ah, por que você não tomou essa atitude? Por que você não toma essa atitude? Pessoas que às vezes querem adentrar na nossa vida para dizer o que você e eu devemos ou não fazer, mas não conhecem de fato o nosso coração, a nossa realidade. O que nós passamos para construir aquilo que as pessoas acham que nós devemos destruir. Eu costumo dizer assim, minhas irmãs, que se custa a sua paz é caro demais. Se custa a sua paz é caro demais. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem você compartilha a sua vida. Os seus problemas, as suas decepções, que não é só você que tem, eu também tenho. Cuidado. É muito sério. Ninguém vive a nossa realidade. Né? Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa emocionalmente forte porque eu construí esses muros emocionais. As pessoas falavam assim pra mim: é bobeira, quanto de dinheiro você gasta fazendo esses cursos, pagando mentoria com fulano de tal, com ciclano de tal, né? Fazendo isso, fazendo processo de coach, fazendo terapia. É bobeira, é dinheiro jogado fora. É o maior investimento que você pode fazer em você mesma. É olhar para você, é identificar em você coisas que ainda doem. Lógico, né, gente? Eu tô falando a parte de terapia e tudo é ligado ao autoconhecimento com profissionais bons, com profissionais comprometidos, porque existem profissionais que eles de fato não estão comprometidos com você, com o que você está construindo. E hoje eu olho para minha trajetória e eu falo, valeu a pena pagar todo o preço. Porque hoje não é qualquer coisa que me tira do sério. Se eu percebo que eu estou em um ambiente, que aquele ambiente, as conversas, o contato que está ali, vai me distrair do meu propósito, ou ainda mais, presta atenção, vai me adoecer, eu saio fora. Pode estar lá, sei lá, o mais alto escalão do mundo. Eu não fico. Eu me blindo. Se eu percebo
que as redes sociais estão consumindo o meu tempo, eu me blindo. Eu falo, aqui não. Isso é autocontrole. Se eu percebo que eu estou num lugar que as conversas estão me roubando daquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse, eu saio fora. Não. E você? Você tem se preocupado? Você tem se empenhado na construção dos seus muros emocionais? Ou vamos além dos seus muros de relacionamento? Você tem blindado o seu casamento? Ou na primeira discussão, no primeiro dissabor, na primeira briga, você sai contando para todo mundo? Não aguento mais. Você deixa todo mundo ficar sabendo do que você está vivendo. Você não se preserva. Você não busca conselho. Você não busca colo com as pessoas certas. E aí você tem sua vida exposta. Você se sente envergonhada. Você tem a sua ferida aberta para aquelas pessoas que às vezes nem querem o seu bem. Vá lá e fique botando larvas para contaminar mais uma ferida que está aberta. Ou você tem buscado colo, carinho, atenção, com aconselhamento, oração no colo de pessoas que te amam, que oram com você, que oram por você, que vem ajudando você a construir os seus muros. A sua proteção interna, a sua proteção do seu casamento, a sua proteção do seu financeiro, que tem coragem de olhar para você e falar assim, por que você vai comprar isso? Você realmente precisa? O que está acontecendo que te levou a ir lá no shopping comprar exageradamente, sendo que você nem precisa? Qual que é a emoção? Qual que é o sentimento, qual que é a situação que vem te ferindo, que você está tentando buscar no externo, algo que está aqui dentro? Tá fazendo sentido, irmãs? Quais são os muros que você de fato vem construindo na sua vida? O que você tem realmente se distraído? Eu me distraio porque tem uma dor que está dentro de mim e eu não consigo lidar com ela. Aí eu vou para bebida, aí eu vou para pornografia, vou para o adultério, vou para um monte de coisa que me distrai daquilo que eu preciso olhar. Não, realmente, isso aqui dói. Cadê seus muros, minhas irmãs? Você tem se empenhado em construir os seus muros sem deixar que as distrações, sem permitir que Sambalate e Tobias tome conta da sua vida. Ei, desce aqui. Eles tentaram, nós vamos ver aqui na história de Neemias, eles tentaram a todo preço distrair Neemias do seu propósito. Vamos lá, vamos ler? Neemias, capítulo 4. Nós vamos ler, deixa eu só olhar aqui. Nós vamos ler do 4, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Neemias 4, versículo 1 até o versículo 11. Abram aí e a hora que vocês encontrarem, vocês falem amém. Aí eu sei que você encontrou. Eu nem comecei a falar, viu? Fica aqui. Nem comecei. Amém? Vamos lá, então? A minha tá assim, ó. Oposição à reconstrução. Quando Sambalate soube que estávamos construindo um muro, isso é Neemias falando, ficou furioso
ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Vamos parar aí um pouquinho. Nós tivemos aqui dois cidadãos, duas pessoas, Sambalate e Tobias, que estavam caçoando, digamos assim, da reconstrução do muro, ridicularizando os judeus, zombando, rindo, questionando. Eu não sei o que você está reconstruindo hoje na sua vida, ou construindo, mas pode ser que existe aí um Sambalate, um Tobias também, que esteja rindo de você. Ah, você é boba. Você vai perdoar isso? Ah, você é boba. Pra que você tá fazendo planilha para controlar os seus gastos? Por que você está buscando cursos, né, de finanças para saber mais como gerir os seus recursos? Para que você está fazendo terapia? Para que agora você fica para cima e para baixo com a Bíblia na mão? Larga de bobeira. Isso não vai virar nada, não. Ou às vezes não é nem um Sambalate e um Tobias propriamente dito, às vezes é as vozes que estão aqui, as vozes do seu passado. Você já tentou fazer isso e nunca virou. Para com isso. Larga a mão disso, isso não é para você. Eu vou lendo e você vai se aprofundando aí. Quais têm sido os Sambalates e os Tobias que estão vindo sobre a sua vida, tentando fazer com que você pare? Olha lá. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. Neemias falando. E sejam eles levados prisioneiros como os despojos para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, quer dizer, enquanto eles estavam lá falando, as distrações, tá? Enquanto as distrações estavam lá tentando fazer com que Neemias parasse, eles continuaram reconstruindo o muro. Até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Vamos parar aí. Você vem parado, você está parando diante das distrações? Ou mesmo em meio a você não consegue, não é para você. Você já tentou um monte de vezes reconstruir isso e não conseguiu. Isso não vai virar nada. Você tem parado ou você tem permanecido reconstruindo o seu muro? Como você tem agido? As vozes dos outros, as acusações dos outros, das distrações, ou as vozes de distrações que vêm, as vozes do passado, as vozes da sua dor que vem, isso não vai adiantar. Tem te feito parar? Ou você tem, mesmo diante
de todas essas maldades, essas provocações, você vem reconstruindo o seu muro. Olha lá o 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. Isso mesmo. Quando as pessoas verem, quando essas distrações, que às vezes vêm sim em formas de pessoas, de Sambalate, de Tobias, identificarem, souberem que as brechas estão sendo fechadas, essas pessoas, essas distrações, elas vão sim ficar furiosas. E elas vão sim, como nós vamos ver aqui no versículo 8, planejar te atacar, planejar destruir a sua casa, planejar destruir a sua família, planejar destruir o seu emocional, porque o intuito das distrações é nos destruir, é nos afastar do propósito do Senhor. Olha ali, vamos no 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. As distrações, elas causam confusões na minha e na sua vida, na minha e na sua mente. Se eu não tiver de fato focado com a minha construção ou com a minha reconstrução, eu vou me perder. Eu tenho pacientes que chegam para mim tão ruins emocionalmente que eu falo para elas assim: minha irmã, nós vamos precisar entrar com medicação. Você vai ter que procurar uma psiquiatra, né? Porque eu não posso medicar. Eu não medico nenhuma paciente. Você vai procurar a fulana de tal, né? Eu sempre indico a doutora Camila, porque ela cuidou de mim, psiquiatra. E você vai contar para ela, né, como tá suas emoções. Falar que você passou por uma psicóloga, uma psicanalista que te indicou que vai sim precisar de um medicamento para te ajudar nessa construção. E tem casos que precisam, eu precisei, gente. É normal. Porque existem reconstruções ou construções das quais nós somos chamados a fazer, que se nós deixarmos, se nós permitirmos que os Sambalates e os Tobias da vida ganhem voz sobre nós, vai nos distrair, vai nos destruir, vai nos afastar daquilo que o Senhor ordenou que nós fizéssemos. Anota aí, quais têm sido os Sambalates e os Tobias na minha vida? Na construção ou na reconstrução do meu financeiro? Na construção ou na reconstrução do meu emocional? Na construção ou na reconstrução da minha vida? Quais têm sido os Sambalates e os Tobias que ficam rindo, que ficam zombando? Vamos adiante, senão não dou conta de terminar. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que destruam qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Meu Deus. Olha o versículo 7.
Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. Olha a lição aí, ó, tópico 1. É necessário, para que o muro se mantenha de pé, ir fechando as brechas. Eita glória! Sabe essa área aí que você colocou das suas distrações? Quais são as brechas? Quais são os buracos? Quais são as lacunas que estão abertas? Quais são os gatilhos? Pode ser que seja o emocional, e o emocional fala muito de gatilho. Quais são os gatilhos que são brechas aí na sua área emocional? São as palavras que você ouviu, muito duras? São as imagens que você viu que não saem da sua cabeça? Quais são as brechas, os gatilhos que ainda estão abertos nessa área aí, emocional, financeira, de relacionamento, e que está fazendo com que fique um pouco mais difícil a construção ou a reconstrução dos seus muros de proteção? Eles ficaram furiosos quando viu que aquelas brechas estavam sendo fechadas. Por isso é importante, minhas irmãs, a gente olhar com muita consciência para nós mesmos. Analisar de que forma eu tenho vivido, qual que é a minha parte nessa situação de responsabilidade. Ah, Andréia, mas aqui casa, às vezes é o meu casamento, né? E aí? Né? Um casamento não é somente eu, é a outra pessoa também, ele tem que querer. Mas como tem sido a sua condução a levar essa pessoa à consciência? Você tem conseguido falar daquilo que te machuca? Com amor, com respeito, minhas irmãs, sem brigas. Você tem se posicionado de uma forma diferente, que essa pessoa olha para você e fala: meu Deus, é uma outra mulher. Porque às vezes você tem até se feito ser ouvida, mas de uma forma tão grosseira, ou às vezes de uma forma tão de vitimismo. Coitadinha de mim, você tem que ter dó de mim, ninguém tem que ter dó de ninguém não, minhas irmãs. Se posicione como uma mulher vitoriosa, se posicione como uma mulher dona das suas emoções. Saia dessa condição de vítima. Isso não gera nada em ninguém. E existem pessoas que também vão ficar furiosas quando você se posicionar e não dar a elas as pessoas e não dar a elas as brechas, o poder sobre as suas emoções, sobre o seu financeiro, sobre o seu relacionamento, sobre a sua vida. Todas as vezes que o outro, presta atenção, todas as vezes que eu coloco no outro a responsabilidade de me fazer feliz. Ah, eu só vou ficar feliz se o meu marido falar que eu tô bonita. Ah, eu só fico feliz se o meu marido, sei lá, me convidar para jantar. Se você um dia falar: amor, eu quero jantar fora, e ele não pode te levar, e você está condicionada a ele, você desmorona. E é isso que eu vejo muito no dia a dia dos atendimentos. É isso que eu vejo. Às vezes a sua distração não tá nem em televisão, em celular, em internet, às vezes nem é isso, no TikTok. Às vezes a sua principal distração está no outro. E entregar para o outro o controle da sua vida. Você entrega para o outro o controle da sua vida. Aí ele faz o que ele quer de você. Ele abaixa o ar,
ele vai lá, ele aumenta, ele vai lá, ele desliga. E você fica como se fosse uma marionete na vida do outro, nas mãos do outro. É uma distração. Aí quando o outro vai embora, você desmorona. Aí quando o outro faz alguma coisa, ai meu Deus, o fulano fez isso comigo. Cadê a construção dos seus muros? Ou você fica aí ouvindo Sambalat e Tobias? Olha lá no versículo, meu Deus, o horário passa tão rápido aqui. Olha lá no versículo 9, diz assim, ó: mas nós oramos ao nosso Deus, e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles, dos ataques das pessoas maldosas, das pessoas que não querem te ver romper. Guardas falam do que, gente? De vigilância. Guardas falam de vigilância. E se você considera que as suas emoções estão fragilizadas e que várias distrações têm te colocado em maus lençóis, eu te pergunto, quais são os guardas que você tem mantido sobre elas? Se eu sei que eu preciso me alimentar melhor, só que eu vou lá no mercado e compro tudo quanto é tipo de doce e enfio na minha geladeira, eu não tô me ajudando. Sabe aquele ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente? Se eu sei que as minhas distrações têm sido pornografia, e é pecado, viu? E eu fico lá na Netflix caçando só filme que me leva para isso, eu estou me distraindo. Se eu sei que o próprio celular, as redes sociais, a Darinha que colocou aí, né, Dara, sobre o TikTok, estão me distraindo, eu tenho que pôr um guarda. E às vezes o guarda é desinstalar o aplicativo. Ou fazer uma planilha e falar, ó, né, colocar assim, eu vou ficar 1 hora por dia só no Instagram, ou 1 hora uma hora de almoço que eu tiver, eu vou ficar ali vendo alguma coisa, me distraindo, né, porque eu tô ali no momento de descanso. Colocar guarda. Colocar guarda. Você tem que ser intencional, você tem que vigiar. Se as suas emoções, elas são emoções que você está construindo ou reconstruindo, mas você sabe que uma situação X te puxa um gatilho, coloca guarda. Sempre eu e você vamos ter inimigos. Viu aqui? Ele estava construindo, ele estava trabalhando e os outros lá caçoando. Nós vamos ver caluniando, intimidando. Nós sempre vamos ter pessoas inimigas e que se eu e você nós não tomarmos cuidado, elas vão tramar contra nós. E muitas vezes atentar contra as nossas vidas, as nossas emoções, os nossos relacionamentos, o nosso financeiro. Se eu sei que a minha parte frágil, o meu calcanhar de Aquiles é o meu financeiro, que eu recebo no começo do mês, né? Agora, hoje é que dia 5, hoje é dia que muitas pessoas recebem. Que eu sei que eu recebo, eu gasto todo o meu dinheiro, eu pago todas as minhas contas, eu fico procurando com o que eu vou gastar. Tem gente que é assim. Que de fato, o dinheiro na mão dessas pessoas é vendaval. Sobrou um pouquinho, eu tenho que caçar um negócio para gastar. Eu preciso colocar um guarda de vigilância.
O dinheiro já caiu na minha conta, eu vou pagar minhas contas e a partir desse mês eu vou poupar, nem que seja R$50, eu vou guardar lá no banco. Ou eu vou dar para outra pessoa, né, da minha confiança, que eu sei que, né, não é qualquer pessoa, né, gente? Uma pessoa da sua confiança, que eu sei que vai guardar para mim quando eu precisar. Identifique, primeiro ponto, irmãs, identifique quais são as suas distrações, porque Neemias teve que fazer isso. Esses caras, eles estão querendo me distrair da reconstrução do muro, eles estão querendo me tirar do caminho que o Senhor pediu para que eu percorresse. Não vou permitir. Identifique o que está te distraindo, nessa área aí que você colocou. Primeiro ponto é identificar. Olhar, curar. A minha comunhão e a sua comunhão, ela tem que ser com Deus. Eu trabalho em comunhão com Deus e não com concordância com as distrações. Porque se você estiver dando ouvido, olhos, boca para a sua distração, elas estão te roubando. Elas estão te roubando. Elas estão colocando coisas na sua cabeça aí, ó, que você fala não compensa, não é pra mim, eu não vou conseguir. Quando eu falo cuidado com as pessoas que você ouve, porque quem você e eu nós escutamos, às vezes se eu escutar uma pessoa que não era pra eu escutar, presta atenção, quando você escuta uma pessoa que não era pra você escutar, você dá legalidade para o seu destino ser alterado. Lembra que eu usava muito isso? Como que uma pessoa, por exemplo, nós mulheres, já tô finalizando, tá, gente? Nós mulheres, né? Muito difícil uma mulher que não teve problema no relacionamento, no casamento. Aí, de repente, você tá com um problemão no seu casamento, aí você vai se aconselhar com uma amiga que se separou. Gente, me conta, qual que é a autoridade dessa amiga? Qual que são as possibilidades que ela vai falar para você que você deve, né, perdoar, que você deve lutar pela sua família, né? Ela vai falar, não, você não precisa aguentar isso não. Eu tô falando num caso de separação convencional, tá, gente? Sem agressão, sem outras coisas aí, tá? Pra gente não ficar, ai, não, vamos concentrar. A vida dela está baseada naquilo. É o que ela vai te direcionar. Só que às vezes aquele direcionamento baseado na vida dela, nas emoções dela, não é o que o Senhor quer pra você. Aí o seu destino ali não é só o seu, né? O destino dos teus filhos, o destino da sua família, dos seus netos, é totalmente alterado. Por quê? Porque escutou uma pessoa que não deveria escutar. E existem muitas pessoas trocando o que é eterno por aquilo que é passageiro, porque tá escutando pessoas que não deveriam escutar. Quanto você está de fato comprometida com as construções dos seus muros emocionais, financeiro, relacionais. Não sei qual que é a sua necessidade, mas quanto de fato você está comprometida? Não permita que as distrações te roubem. Não permita que você se perca porque você está ouvindo os Sambalates e os Tobias. Olhe para você, se questione com sinceridade, com clareza, coloca luz, identifica, mas não permita mais ser roubada. Amém, minha irmã? Fecha seus olhos, eu quero orar por você e com você. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra.
Pai, eu te peço nesta manhã, nos ajude a identificar quais têm sido as distrações que estão nos afastando do seu propósito para a vida de cada uma de nós. Pai, traz luz essa semana. Mostra, aponta, nos dê força e coragem para que se nós não conseguirmos resolver sozinha, nós levantarmos as nossas mãos e pedirmos ajuda. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do direcionamento do Espírito Santo na nossa vida, para que nada se perca, para que nós não troquemos o que é eterno pelo que é passageiro, movidos, motivados pelas distrações. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Eita glória. Graças a Deus. Deu tempo de eu falar tudo que eu tinha anotado. Glória a Deus, glória a Deus. Amanhã a gente volta. Vamos caminhar mais um pouquinho sobre o livro de Neemias. Eu espero ter te ajudado, né? Esse tema é um tema muito, muito profundo e que vai nos ajudar a viver um tempo novo, né? Então não é simplesmente sobre eliminar as distrações, é entender o que me leva a distrair, é entender daqui de dentro. Amém? Fez sentido aí para vocês, minhas irmãs? Eu espero que sim. Beijo no coração. Fica com Deus. Que o Espírito Santo esteja aí conosco durante toda essa semana. Desculpa. Amanhã eu te espero às 6h57, né? Hoje bastante mulheres faltaram, mas porque voltou às aulas, né? Nós temos bastante irmãs que são professoras, mas vai ficar salva lá no YouTube após ao 12:30 para você ver de novo, para você mandar para alguém. E amanhã eu te espero aqui às 6h57. Amém? Beijo seu coração. Fica com Deus.